Pessoal, bom dia. Bom dia. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, ministrando, falando, compartilhando e com a satisfação de poder tornar público esse encontro através do nosso canal de YouTube. Para quem ainda nós damos bem-vindo. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, psicólogo do QG da Paz, e hoje vamos falar sobre um personagem chamado Elias. Hoje nosso encontro é às quintas-feiras pela manhã. O nosso tema é psicoteologia. Nós normalmente pegamos um personagem bíblico e exploramos a sua psique, as suas relações, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas vitórias. Fazemos então aí uma analogia ou uma comparação com as questões emocionais e psicológicas do personagem com as nossas questões de hoje. Como eles venceram as suas dificuldades, as suas lutas, as suas angústias, e como nós podemos utilizar esse conhecimento para vencer as nossas próprias batalhas. A vida de Elias se encontra em várias passagens da Bíblia, principalmente no livro de 1 Reis, a partir do versículo 17. Então, apesar de ele ser encontrado em outras partes da Bíblia, referente a Elias, a sua história é registrada principalmente a partir de 1 Reis, capítulo 17, que é mais ou menos o capítulo 20 de 1 Reis. Nós concentramos a nossa palavra de hoje no capítulo 17 de 1 Reis, embora vamos fazer referência a outras passagens. No capítulo 17 de 1 Reis, nós temos uma situação vivida por Elias que muitos de nós vivem atualmente. Elias, ele ameaçado por Jezabel, que era a rainha do reino de Israel. Nessa época, os hebreus tinham dois reinos, reino de Judá e reino de Israel. Acabe era o rei de Israel, e ele buscou uma mulher estrangeira, e é Jezabel, que trouxe com ela adoração a outros deuses, em especial o Deus conhecido como Baal. A Bíblia, pelo menos a Bíblia portuguesa, quando se refere a um Deus que não é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, como os antigos hebreus entendiam, como os cristãos entendem, e até mesmo algumas outras religiões, como o islamismo, religiões monoteístas e que acreditam que só há um Deus, ou pelo menos um Deus verdadeiro. Se existem outros deuses, são deuses falsos. Baal era o deus de Jezabel, e ela, ao casar com Acabe, ela traz então o culto, ela instala o culto a Baal em Israel. Elias é um profeta do Deus verdadeiro, que pelo menos eles entendiam, os hebreus entendiam ser o Deus verdadeiro. Em português, a palavra Deus pode ser grafada com D maiúsculo ou com D minúsculo. Quando o texto se refere àquele que escreve acreditando que há apenas um único Deus, ele vai se referir a Deus com D maiúsculo. Quando ele vai se referir a outros deuses, e aquele que escreve entende que é um Deus que não existe, ou que é um Deus falso, é uma potestade, é um poder qualquer, é um ser que tem poder, mas não é o Deus criador de todas as coisas, não é o Deus que deu origem a tudo. Então o autor, ele vai grafar o D minúsculo. Elias, o seu próprio nome, já é uma pregação a esse Deus com D maiúsculo, segundo o autor da Bíblia hebraica. Elias significa Yahweh é o meu Deus. Yahweh é o meu Deus. Você deve estranhar essa pronúncia
já que nós estamos acostumados a ouvir Jeová ou Yahvé. Os hebreus eles deixaram de pronunciar o nome particular de Deus, o nome pessoal de Deus. Deus tem muitos nomes. O próprio Jesus não se preocupava muito com isso, passou a chamá-lo de Pai. No hebraico, Abba. No inglês, Father. No português, simplesmente Pai. Eu estou dizendo isso porque há uma discussão muito grande e alguns chegam ao extremo de dizer: se não conseguimos resgatar o nome de Deus como era na antiguidade, corremos o risco de estar orando com Deus errado. Corremos o risco da nossa oração não chegar até Ele, se não soubermos o endereço correto. Eu não sou adepto desse tipo de teoria. Eu acredito que Deus é grande demais para ficar preso a pequenas coisas como a maneira como nós o chamamos. O mais importante não é a pronúncia. O mais importante não é descobrir corretamente como se chamar Deus, mas é aquilo que vai no nosso coração. Muitas vezes nós damos mais importância à forma, à aparência do que o conteúdo. Deus não está preocupado com essas coisas, tanto é que Jesus o chamava simplesmente de Pai. Elias, então, significa isso: Yahweh é o meu Deus. Yahweh é o meu Deus. E ele é escolhido para ser um profeta que vai pregar o retorno à adoração a Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová. Ou Adonai é um outro termo que passaram a usar, já que a pronúncia foi perdida, passaram a usar o termo Adonai. Daí porque nós usamos o termo Senhor, porque Adonai é o hebraico. O inglês é Lord, o português Senhor. Vem do nosso latim, do francês, Monsieur. Aquele que manda, aquele que é dono, aquele que todos devem reverência e respeito. Elias é o Deus, é o profeta desse Deus. Elias é conhecido pelas 3 maiores religiões e respeitado como profeta: judaísmo, islamismo e cristianismo. Ele aparece no Novo Testamento representando os profetas. Jesus, certa feita, ou Cristo, certa feita, sobe com 3 de seus discípulos ao monte, Pedro, Tiago e João. E ali ele se transfigura, ele começa a resplandecer com uma forte luz, e aparecem 2 personagens do Antigo Testamento. De um lado, Moisés, e de outro, Elias. Um representando a lei, segundo as interpretações, e outro representando os profetas. Elias é um homem de peso. Ele também é conhecido como um profeta que realiza milagres, faz maravilhas. Ele e Eliseu talvez sejam os profetas que mais realizaram milagres na história do Antigo Testamento. O próprio nome dele invoca a presença de algo, ou de Jeová, ou de Yahvé. E ele é colocado no meio onde a apostasia cresce. O povo, todo o povo começa a adorar a um outro Deus. Não de forma exclusiva. Eles não abandonam o culto a Yahweh, a Yahvé ou a Jeová. Eles começam a adorar a Adonai, o Senhor. Vamos começar a usar o termo Adonai para ficar mais fácil. Eles começam a adorar a Adonai e ao mesmo tempo adoram outros deuses. Mas Adonai é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus que exige exclusividade. É sim, sim, não, não. O próprio Jesus diz que não é possível servir a dois senhores.
E no Novo Testamento, Jesus vai se referir a um Deus chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. Você não pode servir ao Senhor, a Adonai, e servir a Mamon. É preciso tomar uma decisão. A gente não pode, nós não podemos servir a Adonai e ao mesmo tempo colocar nas nossas vidas outros deuses. E muitas vezes, dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica, nós não percebemos, como faziam os antigos hebreus nesse contexto, que nós acabamos acomodando outros deuses em nossas vidas. Às vezes o Deus da riqueza, cobiça, dinheiro, às vezes o Deus da vaidade, às vezes a idolatria a personagens, idolatramos pastores, idolatramos uma mulher, idolatramos um marido, idolatramos os filhos, idolatramos um cantor evangélico ou cristão, ou uma figura de destaque. Não percebemos que no nosso coração acaba sendo colocado algo ou alguém que nós damos tanta importância, ou até mais do que devemos dar a Yahvé, ou a Adonai. A dependência química, o que é ser dependente químico? É colocar a substância como centro de sua vida. A pessoa pode até se enganar, a substância como centro de minha vida, como algo mais importante na minha vida, eu não faço isso. Alguns chegam até a mentir para si mesmo e dizer, a hora que eu quiser, eu paro. A pessoa só consegue descobrir que ela é dependente. É dependente, que ela precisa da substância na sua vida para ela funcionar, para ela viver, quando ela tenta deixar e não consegue. Antigamente, alcoolismo e alcoolista o alcoolista era conhecido como alcoólatra. Até o termo alcoolista hoje está sendo questionado. E antigamente era conhecido como alcoólatra. Alcoólatra significa adorador do álcool. Então os estudiosos acharam que esse termo era muito pesado. Carga pesada, adorador do álcool. Vamos botar um termo melhor, alcoolista. Hoje já se pensa em mudar o nome. Esse nome também é pejorativo, traz certos estigmas. Sim, nós podemos mudar o nome. Podemos melhorar. Se o nome traz consigo estigma, podemos melhorar. Mas a grande verdade é que no fundo, quando aquela substância passa a ser o centro da vida da pessoa, indiretamente, do ponto de vista espiritual, ela passa a adorar. Apesar de todas as relações contraditórias de amor e de ódio com aquela substância, ela é uma adoradora daquela substância. Não é à toa que no nosso vernáculo, no português, quando nós gostamos muito de alguém, e não há problema de usar o termo eu te adoro, porque a questão não é a palavra, é que está no coração. Conteúdo versus forma. Eu posso sim dizer para uma pessoa, eu te adoro. Posso, significando o quê? Significando que eu gosto muito dela, que eu a amo, que ela é muito importante para mim. Mas se eu for convocado, eu como cristão, como aprendiz do Evangelho, se eu for colocado numa situação que eu preciso escolher entre aquela pessoa e a minha fé deve estar em primeiro lugar. Há muitas pessoas que eu amo muito, terei muito sofrimento de deixar, mas se Deus me convocar e dizer, e falar para mim, me dá uma ordem, vai para a África, para um país bem pobre, e você vai sozinho, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, Deus está em primeiro lugar na minha vida, e eu vou obedecer. Quando nós somos dependentes químicos, a substância passa a ter o primeiro lugar na minha vida.
Por mais politicamente incorreto que seja esse discurso, é a grande verdade. Tanto é que tecnicamente nós dizemos a dependência. Uma das coisas que a caracteriza é foco na substância, centralidade na substância. As outras coisas passam a ficar em segundo plano. Fica em segundo plano o Deus, fica em segundo plano a família, fica em segundo plano o futebol com os amigos, fica em segundo plano a praia, fica em segundo plano o cinema, o almoço em família, a missa ou o culto de domingo ou de meio de semana. Tudo isso fica em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, porque a droga, a substância, ocupou o primeiro lugar. Se você se diz crente de Yahvé, ou de algo, de Jeová, ou de Adonai, ou no Senhor, se você se diz crente, se você se diz cristão ou um aprendiz do Evangelho, você precisa descobrir que ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. É sim, sim, não, não. E se você reconhece isso, é preciso passar por um processo de mudança. É preciso passar por um processo de transformação. Por mais doloroso que seja, é preciso tomar decisões, se colocar no caminho de conseguir aquilo que eu decido, aquilo que eu escolho. É uma questão de escolha. Elias estava no meio em que as pessoas, elas oscilavam entre Adonai e Baal. Sim, vamos servir a Adonai, mas vamos também aqui servir um pouquinho a Baal, né? Porque dá para a gente ser beneficiado de ambos os lados. Há algumas religiões, e Daniel sabe bem disso, que as pessoas, elas adoram a vários deuses, e elas procuram servir aquele Deus que é mau. Vou servir ao Deus mau, porque o Deus mau eu preciso agradar, senão ele vai me fazer mal. Mas o Deus bom eu não preciso agradar, né? Ele já é bom. Yahvé, Adonai, Jeová, Yahweh. Ele é um Deus bom. Aliás, a única coisa que a gente pode definir Deus é isso: Deus é bom, é amor. É a única palavra que define o Deus que nós buscamos, o Deus que nós adoramos. Eu já ouvi pessoas falarem assim: mas Deus também é fogo consumidor. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Deus é amor. Agora ele se ira, e na sua ira ele se incendeia, e às vezes ele queima, às vezes. Mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Não, a tradução está incorreta. As línguas, os idiomas, eles têm às vezes certas diferenças e certas nuances que a gente não consegue alcançar e não consegue capturar. Uma língua bem próxima à nossa, ser e estar, é expressada no mesmo verbo, conhecido como verbo to be. O verbo to be, quando é traduzido para o português, que é uma língua em determinados aspectos um pouco mais rica, em outras um pouco mais pobre, nesse aspecto, o ser humano me parece ser uma língua que consegue alcançar um pouco mais essas peculiaridades. No português fazemos diferença entre ser e estar. Há dois verbos. No inglês, por exemplo, não há essa diferença. Ser e estar é expressa em um único verbo, o verbo to be. I am. Eu sou e eu estou. Quanto mais você volta, menos rica é a língua. E se numa língua como a nossa, português, uma língua tão rica, uma língua com várias possibilidades de expressão e que pode se enriquecer muito mais, nós somos limitados ainda para entender o que se passa na mente do coração de Deus. Nós não temos ainda a capacidade linguística de alcançar
uma grandeza infinita, imagine os antigos hebreus com ainda uma linguagem em desenvolvimento. Sim, Deus é amor, isso é o que define Deus. Deus pode se irar, ficar irado, mas Ele é amor. Só que às vezes a gente, Deus é amor, então hoje eu dou um jeitinho, vamos agradar ao Deus da carne, aos Deus dos desejos. Elias era um homem que se incomodava muito com isso, ele via o povo oscilando entre vários deuses, e ele faz uma grande reunião, onde ele vai dizer, vamos definir nessa reunião quem na verdade é Deus, com D maiúsculo. Se Baal é Deus, com D maiúsculo, vocês devem adorar a Baal. Isso faça, ceda, se entregue, seja verdadeiro. Se Yahweh é Deus com D maiúsculo, então que seja Yahweh o vosso Deus. Não pode haver adoração a dois deuses ao mesmo tempo. Como diz Jesus, porque você vai acabar aborrecendo um para agradar o outro. E Elias, então, ele faz uma reunião com 450 profetas de Baal. E ele diz, vamos fazer o seguinte, cada um faz o seu altar. O Deus com D minúsculo, que responder com fogo, esse é o Deus com D maiúsculo. E aí eles fazem lá os seus altares, os profetas de Baal de um lado e Elias de outro, e vocês já sabem a história. Baal não responde. Baal fica mudo. Baal não dá nenhum sinal. Se alguma potestade estava respondendo por essa divindade ou por essa entidade, nesse momento ele não consegue se manifestar. Há outras forças operando naquele lugar, naquelas circunstâncias, e os profetas de Baal se cortam, gritam, fazem de tudo sem resposta. E Elias faz uma oração simples, ele faz uma invocação simples, o fogo desce do céu. Elias era o tipo de homem que resolvia as coisas desse jeito. O próprio texto diz que mais na frente, quando ele está angustiado porque as coisas não se resolvem no ritmo que ele queria, ele diz, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. De um lado nós temos um povo que não se encontra, que não se acerta, um povo instável, um povo que oscila, como Pedro no Novo Testamento. Precisa o nome ser mudado para Pedro, uma pedra, para ver se ele encontra essa característica de firmeza. Se por um lado nós temos um povo oscilante, por outro nós temos um profeta que vai para um outro extremo. Ele poderia ser zeloso, mas ele diz, eu sou extremamente zeloso. Eu quero que as coisas se resolvam rápido, na base do fogo do tapa. E Deus responde ele, fogo cai do céu e consome o holocausto. E ele destrói, numa só tacada, pelo menos 450 profetas do Deus com D minúsculo, Baal. E aí então, ele acredita que agora as coisas vão se resolver. Agora sim, né? Agora sim. O povo está vendo. Agora sim o povo está vendo. Porque naquele momento que o fogo desce, todo aquele povo que foi reunido naquele monte, no Monte Carmelo, todo aquele povo, olhando aquele fenômeno, diz, só Yahweh é Deus, só Yahweh é Deus, só Yahweh é Deus. Já viram isso? Normalmente o islâmico faz muito isso, né? No caso lá, só Allah
Deus. E ele vê aquela cena e mata os profetas de Baal, no momento de auge. E ele deve então imaginar, agora sim, acabou o problema. Problema resolvido. Quando tudo aquilo termina, ele olha em volta e tudo está a mesma coisa. Nada mudou. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Aqui no QG da Paz, quem trabalha aqui, essa experiência é constante. Você imagina que depois de uma palavra poderosa, não, agora, né? Vai ter cura, vai ter mudança. Você faz uma série de estudos e você dá tudo de si, dá o seu melhor, você sente Deus te usando. Está havendo briga no ambiente, aí você chama as pessoas, conversa, dá exemplo, fala de psicologia, fala de fé, fala de tudo que é possível, e você agora vai resolver. E muitas vezes a gente acaba dando uma ministração poderosa, as pessoas já estão subindo a rampa, brigando, murmurando, blasfemando, xingando, fofocando, maldizendo, falando em drogas, falando em crime. Como é difícil e às vezes isso é desanimador. Nesses momentos precisamos de um refrigério de Deus para a gente conseguir focar naquele pouco, um ou dois, que conseguem absorver a mensagem e ser transformado. Porque a maioria, apesar do que nós fazemos, e a gente precisa ter essa humildade, porque muitas vezes nós colocamos a nossa autoimagem em jogo, como se nós deixamos de fazer algo, ou fizemos algo demais, ou não fomos eficientes o suficiente. Esquecemos que a gente só pode fazer a nossa parte. Somos apenas instrumentos. É o que Elias está vivendo nesse momento. Nesse momento que ele faz um dos maiores milagres, um fenômeno tremendo, fogo desce do céu, consome o holocausto, e ele imagina, agora sim as coisas vão mudar. Depois disso não tem como não mudar. Pouco tempo depois, quando ele está caminhando entre as pessoas, essas coisas que a gente acaba de falar, né, que a gente vai vendo no auditório e vai vendo pessoas despercebidas. A gente está achando assim, né, que palavra é essa poderosa? Eu estou ouvindo a palavra para mim mesmo, isso aí está me servindo. E aí a gente vai olhando, pessoas conversando, brincando, desatentas. Isso às vezes nos desanima, porque a gente somos humanos como era Elias. Apesar de tudo isso, ele era humano. Tiago vai retomar essa personagem no capítulo 5 de Tiago. Ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu não estou falando de qualquer profeta, eu estou falando de um profeta que apareceu ao lado de Jesus. Eu estou falando de um profeta que é referido no Antigo Testamento por um dos grandes apóstolos, quando ele quer falar do poder da oração. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Significa que Elias tinha os seus problemas. Sim, se por um lado nós temos pessoas que não conseguem se firmar, pessoas doentes, pessoas complicadas, pessoas com tendência ao erro. Por outro, nós temos pessoas como Elias que vai para o outro extremo, de não ter paciência, de não ter tolerância, de não permitir a cada um o seu próprio tempo. Talvez eu esteja entre essas pessoas e preciso melhorar. Onde você se encontra? Nesses dois polos, qual é o seu problema? Talvez eu, como Elias, preciso ser um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante. Talvez eu precise falar para mim mesmo: calma, tudo tem o seu tempo. Alguns
é numa única palavra, numa única palestra, algumas é no único período do QG da Paz, apenas o primeiro tempo que passa aqui. Outros precisam de 2, 3, 4, 5 ou mais internações. Porque às vezes, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e as coisas não acontecem, a nossa tendência é desanimar. Elias, então, quando desce do monte, ele vê as pessoas vivendo a sua vida, comendo e bebendo. Jezabel continua no trono, no poder, e ainda o ameaça, diz assim: eu vou te matar, miserável, desgraçado, eu vou te matar. A Bíblia não usa esses termos, mas se você contextualizar isso, vou acabar com a sua vida. E ele, com medo de Jezabel, ele foge. Enquanto ele vai fugindo, ele deve começar a pensar: caramba, depois de tudo que eu fiz, depois de todo o trabalho, depois de uma vida dedicada ao ministério, dedicado a resgatar o culto verdadeiro, a adoração ao verdadeiro Deus, depois disso tudo nada muda, ele ainda tem que fugir. Elias então começa a ficar com pena de si mesmo, autopiedade. Autopiedade. Existe uma doença, um transtorno chamado depressão ou depressão maior, ou transtorno depressivo, que hoje é considerado uma doença. E a depressão ou transtorno depressivo ou depressão maior é um problema que atinge a neuroquímica do cérebro. Não adianta apenas mudar a forma de pensar. Quando a neuroquímica do cérebro muda, nós precisamos de medicação. A não ser, claro, que Deus queira agir de tal forma que nós venhamos mudar a química do cérebro novamente apenas com a ação divina. Mas em geral, e é uma teologia minha, é uma teologia particular, compartilhada obviamente com muitas pessoas, que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus opera onde o homem não pode trabalhar. Se há um trabalho no campo médico, no campo científico permitido por Deus, e há uma medicação já nesse mundo para tratar o transtorno de depressão, nós devemos tomar a medicação. É um ponto de vista meu, compartilhado por muita gente, que o remédio, nesse caso, é uma bênção. O próprio apóstolo Paulo, com tanta unção de curar, disse para Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo: não deixe de tomar o seu frequente cálice de vinho para os seus problemas de estômago. Obviamente que Timóteo não era alcoolista, senão esse remédio não serviria para ele, porque ele ia tomar um remédio para curar um problema e encontrar um outro. Neste caso, sim, para Timóteo, essa medicação precisaria ser prescindida, esquecida. Ele precisaria buscar outros meios, se não tivesse meio nenhum contato com o poder de Deus. O próprio apóstolo São Paulo tinha uma enfermidade, orou a Deus 3 vezes, e Deus respondeu a ele: a minha graça te basta. Ou seja, você vai continuar com essa enfermidade, porque essa enfermidade, ela não permite que você se ensoberbeça, que você se ache melhor que as outras pessoas. Obviamente, eu estou mais uma vez contextualizando o contexto agora, no presente momento, ao presente momento. Às vezes Deus permite, inclusive, que nós continuemos enfermos, e não há nada demais em tomar uma medicação que Deus permitiu que fosse descoberto para encontrar alívio para o nosso sofrimento e para a nossa dor. Quando não há jeito nenhum, aí é recorrer a Deus. Quando não há mais solução humana, quando não há mais trabalho humano, quando o homem chega ao seu limite, aí é impossível ao homem, aí é que as coisas entram no campo e na esfera
da ação de Deus. Sim, o transtorno depressivo muda a química do cérebro e às vezes nós precisamos tomar a medicação. E isso pode acontecer por diversos motivos. Eu quero que isso fique bem claro. A depressão, ela pode acontecer por diversos motivos. Há uma série de motivos que pode levar uma pessoa a ter depressão. E, portanto, a sua química do cérebro mudar. Pode ser que pessoas já nascem com isso, com esse problema. Pode ser uma questão hormonal. Não tem nada a ver com o pensamento, nem com a sua dinâmica de vida. Simplesmente é uma questão de hormônio. E diversos outros motivos por estar tomando medicação para um outro problema e como efeito colateral isso mexer com a sua química do cérebro e ela ter depressão. Hoje não é um estudo especificamente de depressão. Se alguém quiser entender um pouco mais de depressão, há um vídeo no YouTube que fala sobre isso, transtorno depressivo. E vocês aqui têm vários estudos. Mas hoje eu quero falar da autopiedade, da pena de si mesmo, que às vezes nós sentimos, e seja lá em qual extremo você seja, no extremo de ser certo demais, ou no extremo de não conseguir fazer aquilo que é certo. Às vezes nós começamos a ter pena de nós mesmos. E Elias começava a fazer a sua jornada fugindo de Jezabel, enquanto pensamentos de autopiedade invadiam a sua mente. Eu não mereço isso. Depois de tudo que eu fiz, nada mudou. Eu sou o único. Só eu para tudo. Não tenho um ajudante. Faço. E nada acontece, estou cansado. Chega, não aguento mais, quero morrer. E ele então começa a dormir debaixo de um pé de árvore, de uma árvore pequena. Começa a dormir debaixo desse pé de árvore, dormir muito. Uma das características, um dos sintomas da depressão, ou uma das consequências da depressão é falta de sono ou dormir demais. Ele não quer saber de comida, perde a fome, perde o apetite, quer só dormir e pede a Deus que o mate. Se ele não tivesse medo de tirar a sua própria vida, como acontece hoje. Hoje há 300 milhões de pessoas no mundo com depressão ou com transtorno depressivo. No Brasil, um país de 130 milhões de brasileiros, mais ou menos, mais de 18% das pessoas sofrem de depressão. Muitas pessoas se matam. Cerca de 6% das pessoas que sofrem de depressão se matam. E muitas não se matam porque têm medo das consequências na eternidade. Elias era um desses. Iria morrer. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Preste atenção. Eu estou falando de um grande profeta. Que chega no momento da sua vida que ele se sente tão cansado, que ele se sente tão esgotado, que ele se sente tão exaurido, tão desanimado, que ele prefere morrer, ele quer morrer. E se isso acontece com esses homens, imagine comigo e com você. Mata-se, me mata, eu não sou melhor que meus pais. Eu não vou mudar nada. Não tenho condições de melhorar esse ambiente. Não tenho condições de fazer a diferença. Muitas vezes, nós estamos num outro polo. Tentar fazer o certo e não conseguir. Mais uma vez, cometer os mesmos erros, porque somos insanos. E essa é a própria definição de insanidade. Cometer os mesmos erros, esperando resultado diferente. Às vezes até desanimamos. Quantas vezes o dependente químico pensa em tirar a sua própria vida, porque ele começa a ter pena dele mesmo. Eu sou um desgraçado, eu não consigo. Mais uma vez o mesmo problema, mais uma vez enfiado em circunstância difícil, fazendo outras pessoas sofrerem. Quantas vezes algumas pessoas, dependente químico ou não,
caminhando para um médico, para um psicólogo, até mesmo indo para a igreja, ouve uma vozinha dentro dela, ninguém se sabe ao certo de onde veio, se mata, acaba com a sua vida, se joga debaixo do ônibus, para quê? Para que continuar vivendo? A vida não vale a pena. E às vezes tudo começa porque a gente permite um pensamento e um sentimento de autopiedade, pena de você mesmo. Para essas pessoas eu quero dizer, a vida não é fácil para ninguém. Coloque isso na cabeça. Há uma abordagem terapêutica chamada TCC, ou terapia cognitiva comportamental, que diz que o maior problema nosso não é o problema em si, mas a maneira que nós encaramos, a maneira que nós pensamos e interpretamos esse problema. Elias era um homem que interpretava que tudo tinha que ser a base do fogo. Por isso ele estava em depressão. Outros já, por outros motivos, por achar que não tem mais jeito, que eu sou um fraco, um derrotado, colocou essa ideia, esse pensamento na cabeça. O próprio preletor dessa manhã está dizendo que prega, e muita gente não muda porque ainda não se decidiu pela mudança. Quando o ser humano decide alguma coisa, ele é capaz de fazê-lo. Se você decidir hoje subir o Monte Everest e começar a trabalhar com esse propósito, você consegue. Isso diz as pessoas que trabalham com o ser humano. Quando o ser humano realmente se determina a alguma coisa, ele consegue. Dizem que Thomas Edison, se eu não estiver errando aí, o cientista, que inventou a lâmpada, errou várias vezes até, e se disse para si mesmo. Oi? 2.000 vezes. Se você continuar caminhando e não desistir, sofre, cai, se quebra, levanta de novo, e como diz uma famosa música popular brasileira, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Acredita, é possível sim. Para de ter pena de você mesmo e aprenda com os seus erros. Deseje isso, queira isso, se determine a isso. Eu quero mudar. Nós não mudamos porque nós não acreditamos que é possível. Nos sentamos nesse lugar, ouvimos a palestra e dentro de nós há uma voz que diz: isso não serve para mim, eu não vou conseguir. Muitas vezes até escondemos esse sentimento, nos aproveitamos até disso, porque no fundo o que nós queremos é continuar no erro, porque o erro muitas vezes é gostoso, até a autopiedade às vezes é gostosa. Eu sou doente, então eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nenhum esforço para mudar, sou doente, ninguém pode me cobrar nada, eu sou doente. Sim, somos doentes, não somos culpados por isso, mas somos responsáveis pela nossa mudança, somos responsáveis pelo tratamento, somos responsáveis pela determinação de achar uma transformação. Às vezes caímos debaixo dos ímpetos da vida para desistir. Às vezes o que queremos é apenas dormir e não acordar mais. No caso de Elias, um anjo foi e disse para ele: meu filho, levanta, não existe almoço grátis. Quando eu bato assim, às vezes no vídeo não dá para perceber porque eu estou batendo, porque é uma mosquinha que vem aqui, um mosquitinho, e eu tento matar esse mosquitinho me incomodando. Então, levanta. O anjo levanta, vai agora para a caverna que Deus quer lidar com você, quer tratar com você. O QG da paz é a caverna. O QG da paz é a sua caverna. Levanta, que Deus quer tratar contigo. Come, se alimenta, se fortalece e caminha até Horebe, o monte de Deus. O monte que Deus falou com o seu antepassado Moisés. Vai lá, eu quero falar com você nesse lugar.
lugar de revelação. Foi nesse lugar que, segundo as maiores interpretações, Deus revelou o seu nome particular e seu nome peculiar. Yahweh. Vai até Horebe. Vai nesse lugar, que é um lugar de mudança, que eu vou me revelar a você, vou falar contigo. É isso que a Igreja da Paz representa isso. Um lugar de mudança, um lugar de transformação, um lugar de crescimento, um lugar de Deus falar com a gente. Um lugar difícil. Caverna não é um lugar fácil. Caverna é um lugar difícil. Houve um grupo de homens também, ainda no Antigo Testamento, que foram tratados na caverna. Davi e os rejeitados da sociedade. Davi e os enjeitados da sociedade, os problemáticos, os difíceis, os complicados. E eles saíram daquela caverna ainda com muitos problemas que vão acompanhar a vida deles. Alguns têm dificuldade até com o próprio Davi no decorrer da história bíblica. Mas eles entraram naquela caverna covardes, devedores, pilantras, 171s. Entraram fugindo de dívida, o nome negativado na praça, pilantras, cafajestes, safados, ordinários. Todas aquelas palavras que às vezes nós somos acostumados a ouvir. Quando eles saem dessa caverna, eles se transformam nos valentes da vida. É os homens que fazem os atos mais heróicos na história de Davi, companheiros de Davi. Sim, a caverna é um lugar de transformação, é um lugar de mudança. Ali Elias é conduzido e ali Deus fala com ele e permite que ele fale o que ele está sentindo. Muitas vezes em aconselhamento nós não permitimos às pessoas expressarem os seus sentimentos. Elias vai para essa caverna e Deus diz para ele: o que faz aqui, Elias? Por que você veio para esse lugar? É uma pergunta que Deus já sabia. É uma pergunta que Deus faz para que Elias possa expressar os seus sentimentos. E o sentimento dele é esse: eu sou extremamente zeloso pelos meus exércitos. Eu faço tudo certo, com extremo. E mesmo assim estão querendo tirar a minha vida. Eu estou sozinho. Ninguém é comigo, eu estou sozinho. Estou cansado, esgotado. Aí Deus fala: tá, se coloca aí na porta da caverna que eu vou te revelar um pouco sobre mim mesmo. Aí Deus começa a trazer um fenômeno para que Elias possa perceber Deus, possa perceber o eterno. Primeiro momento vem o quê? Eu não lembro da sequência, mas o primeiro momento parece que é um vento forte, um furacão que vem destruindo tudo, arrancando um monte, destruindo árvore. Ele fica assustado e tal, mas ele percebe que Deus não está naquele vento. Isso não é vento de Deus. Pode até ser permitido por Deus, mas não é vento de Deus. Depois do vento, um terremoto, abre o chão, várias coisas são destruídas. Deus não estava no terremoto. Terceiro lugar, vem um fogo, queimando tudo, queimando a vegetação, matando os animais. Deus não estava no fogo. É isso, às vezes Deus permite essas coisas, não quer dizer que Ele está nelas. Depois vem um vento suave, manso, aquele ventinho agradável. Você sente assim, não está com calor, você sente aquela vizinha gostosa. Deus estava ali. Deus é paciente, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é amoroso,
Deus é misericordioso, Deus é amor. Às vezes Ele permite o fogo que consome, quando não tem mais jeito. Quando Deus quiser trabalhar na nossa vida, Ele vai trabalhar. O que Deus estava falando para Elias? Elias não é na base do porrete, do fogo. Deus respeitava a personalidade de Elias, mas era hora de Elias mudar. Segunda coisa que Deus está ensinando a Elias, que ele é o refrigério. Por mais cansado que nós estejamos, e o cansaço é humano, às vezes nós nos cansamos em ambos os extremos, tanto aqueles que querem fazer tudo direito, tudo certo, e às vezes excessivamente, como aqueles que não conseguem fazer o que é certo. Às vezes nós nos cansamos de nós mesmos. Às vezes nós estamos cansados de nós mesmos, não aguento mais olhar para a minha própria cara, ver os meus próprios erros, a minha própria fraqueza. É hora de buscar o refrigério naquele que tudo pode. O único pré-requisito dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos é que eles sejam Deus de amor, um Deus misericordioso. A terceira coisa que Deus ensina a Elias é: ele não estava sozinho. Ele se imaginava sozinho, mas nós estamos falando num contexto que não há nem tanta gente assim naquela região, naquele lugar, não há tantos hebreus e nem tantos profetas. E Deus diz para ele: Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você ainda tem 7.000 pessoas com você do seu lado. E você que não consegue enxergar isso. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de se colocar no mundo, a nossa maneira de pensar e de sentir, muitas vezes impede que nós possamos ver as coisas boas à nossa volta. É preciso mudar o raciocínio, a maneira de pensar, de ver e de sentir. E o primeiro passo para começar mudando isso é buscando em Deus e falando para Ele: há alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não estou conseguindo ver, me ajuda. Há alguma coisa, Deus, que eu não estou conseguindo enxergar nesse grupo que me ouve nesse momento, dessas pessoas que partilham comigo das aflições, das lutas de se tornarem seres humanos melhores. Às vezes eu me iro, me entristeço, desanimo, e às vezes até fora do contexto do QG da Paz, até tenho depressão, porque eu sou humano. Se Elias teve depressão, quem sou eu para dizer isso? Eu não tenho. Quantas vezes ouvimos esse discurso: eu não tenho depressão, porque eu tenho Deus. Quer um homem como Elias, que tendo Deus, tendo o poder de Deus, passou pelo momento tão difícil. Quem somos nós para dizer: eu não passo por isso, ou eu não passo por aquilo? Se Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, que dirá eu? Quando alguém se ensoberbece, se engrandece